Olá, eu sou a Cláudia Zimmer. Nós vamos apresentar a comunicação paisagem-texto, paisagem-tempo, deslizamentos do meio impresso para o digital. Olá, eu sou a Gabriela Berga. E eu sou a Marina Polidoro. Então, essa comunicação parte da experiência de adaptação dos trabalhos da artista Cláudia Zimmer, né, para a exposição online intitulada Paisagem Texto, Paisagem Tempo. E nós propomos uma reflexão sobre os desdobramentos possíveis das formas de apresentação na arte contemporânea e de trânsito entre as linguagens. Considerando as especificidades do meio internet, a adaptação não poderia ser uma simples transposição, como um registro das obras físicas. Estas, originalmente cartazes impressos, então possuem uma qualidade gráfica característica do nato digital. E então a nossa comunicação compartilha a experiência prática da criação e da adaptação, que é técnica, mas intimamente ligada à poética da artista e às possibilidades poéticas do meio. A reflexão surge a partir desse fazer. A exposição Paisagem Texto, Paisagem Tempo esteve online de abril a novembro de 2021 e sua curadoria iniciou a partir de uma seleção de trabalhos pré-existentes de Cláudia Zimmer, que foram adaptados para a internet. A partir dessa imersão no trabalho de Cláudia, foram convidados 5 artistas, cujas pesquisas poéticas se relacionam com essas questões centrais, que são paisagem, palavra e tempo. Então, esses cartazes que eu apresento fazem parte de um grupo de trabalhos que pensa a relação da paisagem desdobrada pelo texto e no tempo, ou nos tempos. Os tempos aqui implicados referem-se ao tempo que faz lá fora, mas também o tempo que passa. Então, entre a cronologia e a meteorologia, há um terceiro tempo, uma terceira paisagem, que é a nossa paisagem interna, diante das coisas. Então, tem esses 2 primeiros cartazes, que é Nada de Novo Debaixo do Sol e Tudo Passa sobre a Terra, que talvez sejam os 2 primeiros dessa série de cartazes, em que eu fazia um levantamento de frases de origem latina que tivessem relação com o tempo. Era como se elas se olhassem, né? Essas 2 frases se olhassem e me trouxessem uma paisagem escaldante. Então, entre o sol, céu e a terra, há um mundo de possíveis, um mundo de paisagens, paragens, em que o tempo, como que um suspenso, parece fixar os ponteiros do relógio. Foi assim que eu comecei a pensar, né, e a entender a questão da cor dos cartazes e os textos ora acima e ora abaixo. Já nesse outro trabalho, o Mapa Mundi, foi completamente tomado pelo contexto da pandemia e surge no momento em que eu, já imbuída desse processo de realização de paisagens gráficas, errei a escrita, né, da palavra Mapa Mundi e coloquei hífens a mais na palavra. Naturalmente, o cartaz já surgiu à minha frente, né, com cores e formas e num afastamento, numa ideia de isolamento social demarcado por essas linhas tracejadas, mas que cria um horizonte, né, um horizonte que naquele momento ainda pretendia a noção de que dias melhores iriam vir. Nesse outro trabalho, a aclimatação fluorescente segue alterando os ventos, intercalando as secas e entremeando as chuvas. Há nessas paisagens textos uma cadência cíclica e que, de alguma forma, se intercala e ela também é constante. E isso vai aparecer no título da exposição. E, por fim, a chuva de pedra, e é isso mesmo, tem uma relação direta com as intempéries e surge depois de uma chuva de granizo. Um cartaz é pensado na ideia de chuva de pedra durante o dia e o outro na chuva de pedra durante a noite. Para fazer a adaptação do trabalho de Cláudia, decidimos utilizar o Process, que é uma linguagem de programação em código aberto. Uma das funções dessa linguagem é a sua fácil utilização em artes eletrônicas. Uma das questões que nós consideramos nessa adaptação, né, e que nos levou também a escolher esses trabalhos da Cláudia como, dentre toda a produção, né, da artística dela, por conta de que eles já têm uma característica gráfica bastante forte, bastante marcada.
né, com essa ênfase no texto e na cor. E a solução inicial, né, que a gente vai ter para esses trabalhos, que são uma sequência de cartaz, foi fazer a alteração da frase, né, e do local da frase, do posicionamento dela na página web, seguindo o movimento do mouse, né? Então, incluindo, né, interação com o usuário nesse trabalho, coisa que o cartaz não, né, tem uma outra dimensão. O mapa mundi não é essa mesma interação, né? Porém, a gente automatizou esse movimento, então, da digitação, né? Da inserção dos hífens até ele preencher, né? E criar partindo da palavra até ele criar o horizonte na tela. E aí, responsivo, né, às diferentes telas. No trabalho, aclimatação fluorescente, nós tivemos o mesmo princípio do primeiro trabalho, que foi alterar as frases e as cores dos cartazes conforme a interação da pessoa e do mouse, né, no caso. Nos trabalhos Chuva de Pedra, nós também fizemos a interação com o mouse e ao clicar trocava. Começava com Chuva de Pedra dia, quando clicava ia para Chuva de Pedra noite. Além da inserção, né, de movimento para fazer as pedras caírem do céu. Essa experiência, né, prática em conjunto com a bibliografia específica dessa área que trata da arte e da internet, né, especialmente assim os brasileiros, a Maria Amélia Bulhões e o Fábio Oliveira Nunes, e também o francês Formentor. Nós apontamos assim para finalização alguns pontos, né, que a gente gostaria de compartilhar aqui, né, para reflexão. Essa forma de trabalho bastante calcada na experimentação e na colaboração, né? Então, assim, também porque a produção digital tem, né, e a bibliografia já fala sobre isso, né, ela tem um caráter efêmero por conta da atualização constante das tecnologias e também da obsolescência programada, acaba sendo uma problemática para a conservação, a permanência dos trabalhos ao longo do tempo, mas também, como aponta, né, o Fábio Oliveira Nunes, também é uma questão, no caso da web art, de recepção no tempo presente, porque cada usuário está acessando o trabalho com um dispositivo diferente, né? Então, a gente tem entendido isso né, não como um problema do meio, mas uma oportunidade de entender esses trabalhos assim bem pelo seu caráter processual e menos de objeto pronto. No caso do compartilhamento, assim, que é bastante importante, né, a gente pensar isso tanto na dimensão de transmissão, que o Formentor vai dizer, né, no sentido de que os próprios produtores podem disponibilizar os seus trabalhos diretamente, né, na internet, alcançando um público largo, né, e nisso já se aproxima, então, daquilo que o meio impresso, né, que as publicações de artista já vinham desenvolvendo antes mesmo, né, da popularização, enfim, dos computadores e da internet, que é essas estratégias críticas de circulação, né, os artistas buscando uma aproximação e uma comunicação mais próxima, e com um público mais amplo. E por fim, assim, né, acho que um dos deslizamentos, assim, né, que nos permitiu essa experiência foi o acréscimo, né, de movimento e de interatividade. Foi uma forma de, talvez, assim, traduzir, né, isso que a Cláudia fala aqui, né, dessas posições dos cartazes, como eles se olham, tentar traduzir para essa tela única, né, que é o espaço do computador. Obrigada pela atenção. Obrigada. Obrigada.